Olá, estamos iniciando o podcast Jornal Diário de Caratinga voltado para o esporte. Hoje estamos aqui com o Norivan, treinador de goleiros, e com Vitória, que joga no Santos, o time das Sereias. Norivan, prazer ter você e Vitória aqui. Perguntar primeiro para o Norivan. Norivan, existe aquela coisa, né? A música do Belchior, que beleza poética não tem muito, mas a profundidade é demais. Estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol. O que levou a você ser treinador de goleiro? Porque tem até outra frase do futebol que é: goleiro, ó ser desgraçado, que onde ele pisa nem grama nasce. O que levou a ser treinador de goleiro? Bom dia a todos, né? Prazer estar aqui. O que me levou a ser treinador de goleiros? A vida inteira eu joguei futebol. Né? De forma recreativa. E em 2017 eu tive uma lesão no joelho que estava impedindo de jogar futebol. Então, de uma forma de não parar de estar brincando com meus amigos, eu falei, vou jogar de goleiro. Inicialmente eu chamei um amigo pra estar sendo meu treinador, né, pra gente. Era um hobby, era uma brincadeira. E dentro desse processo, eu olhei na internet que tava abrindo um curso de treinador de goleiro no Palmeiras lá, até Unisport de São Paulo. Aí eu achei interessante, fiz minha inscrição. Aí foi a primeira experiência andando de avião, primeira experiência na cidade de São Paulo. Conheci treinadores de renome na época, tanto os professores quanto os que estavam cursando. E de repente peguei gosto pela coisa. Depois eu fiz o curso da Associação Brasileira e também da CBF, de categoria de base para treinadores de goleiro. E hoje estou seguindo essa profissão. Conheci muita gente boa nesse caminho, professores, treinadores que sempre que eu preciso eu recorro a eles e eles estão prontamente para a gente trocar experiências. E o processo foi esse. Começou como uma brincadeira. Sim. E de repente virou algo mais sério. Sim, gente, ele é treinador de goleiros, apesar da semelhança com Marcos Rocha, que é lateral direito, né? Tem até uma história do Palmeiras, né? Isso no dia que você estava lá, do Lucas Lima, né? Foi engraçado. Havia acabado o curso, né? Isso no domingo, meio-dia, havia acabado o curso, 2018. Palmeiras estava voando Brasileirão, né? Aí foi alguns colegas de curso e eu na porta do palestra lá, ver se passava com o jogador. De repente, passa o Lucas Lima, para o carro, eu nervoso pra caramba. Falei, ô Lucas Lima, deixa eu tirar uma foto de você. Aí ele, não, você vai tirar uma foto comigo. Até achei ele muito simpático. Sim. Ele tava até vivendo uma fase razoável na época, mas o Palmeiras estava bem. Aí na ocasião, ele até brincou. Oi, Marcos Rocha, você tava lá dentro do vestiário, agora você já tá aqui fora? Como é que você fez isso? Aí já fica meio assim, né? Verdade. Essa questão aí da semelhança ao Marcos Rocha, já tô acostumado as pessoas brincarem com essa situação, apesar de eu achar que não parece nada, né? Sim. Mas, né? Porque falando Marcos Rocha, lateral direito, vamos falar com Vitória, que é lateral direita do time das Sereias. Vitória, você poderia falar da sua iniciação no futebol? Parece que você é oriunda do futsal, né? E por que escolher ser lateral direito? Primeiramente, bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu comecei, como eu te falei, pelo futsal. Jogo futebol desde os meus 7 anos ali, que eu me lembre, assim. Comecei jogando com os meninos na rua mesmo. Jogava mais por hobby, assim. Não imaginava que daqui a uns anos eu poderia estar jogando no Santos, assim. E aos meus 12 para 13 anos, assim... Não, meus 12 anos eu recebi uma oportunidade para começar a jogar futsal, tipo, meio que avançado já. Que foi o time do Munir, lá em Governador Valadares. Ele me chamou logo de cara para jogar o Campeonato Mineiro, Sub-13. Aí eu fui pra lá, fomos campeãs mineiras nesse ano. Fomos campeãs do Campeonato Mineiro, né, Sub-13, no ano de 2017. Aí, após o campeonato, eles já me convidaram pra morar lá, só que eu era muito nova, eu não tinha nem completado 13 anos ainda.
Aí minha mãe, né, meio que não deixou, assim. Aí eu voltei pra Caratinga. Aí a Wanda, não sei se vocês conhecem, da Cinequanô. Nessa época ela tava, acho que ela era diretora do América. Ela me convidou pra ficar treinando lá. Aí eu treinei esse 2018 aí eu joguei um campeonato lá pra Valadares, mas eu retornei pra cá. Aí em 2019 eles fizeram uma reunião com minha família de novo. E foi aí que minha mãe foi lá, conheceu o alojamento e tudo. E aí acabei que eu fui pra lá morar já, aos 13 anos. Aí foi minha primeira experiência, assim, longe de casa. Aí eu fiquei lá 1 ano. Aí nesse ano a gente foi campeão de tudo, assim. Desde os primeiros amistosos, quanto do Geng. A gente foi campeão do Geng. A gente foi campeões do Jebs, do brasileiro, inclusive, também. Foi muito legal. Aí eu fiquei em 2019, aí em 2020 eu saí e aí eu comecei a treinar com o Nori, né? Aí eu expliquei pra ele o meu propósito, assim, meus objetivos, e ele topou a me ajudar. Aí a gente começou a fazer essa parte da transição, porque, né, você deve saber que tem diferença, né, ali do futsal ali. Então, o começo foi bem difícil, assim, porque pra eu me adaptar, sabe? Norivan, então você não é somente treinador de goleiro, também o jogador, a gente fala de linha, você dá essa orientação. Como que foi auxiliar a Vitória nessa transição? Bom, inicialmente, quando eu retornei dos cursos, meu foco era só treinamento de goleiro. Só isso. Mas apareceu a Vitória e o Guilherme. O pai do Guilherme insistiu: não, Norivan, eu preciso de uma pessoa de confiança, é em você que eu confio. E aí a Vitória veio também. Eu falei: vou incluir os dois aqui. Eram os 2 mais 4 goleiros que a gente estava trabalhando. Aí a gente fazia o trabalho junto. Aí isso já pegou. Opa, vou ter que dar uma estudada aqui, porque o meu foco era só treinamento de goleiro. Agora tem que fazer estudar para me dar preparo físico para eles e também trabalhar os fundamentos de jogadores de linha. Porque o Guilherme era atacante, meio atacante, e a Vitória, então, até então, a gente tinha que saber um lugar seria pra a posição dela. Né? Isso aí foi um detalhe também. E aí aconteceu, o início só preparo físico, só trabalho de força, de velocidade, né? A trabalhar a coordenação motora deles, os fundamentos básicos, passe, recepção, e nisso aí finalização. E nisso eu fui observando. Tem um dia até brinquei: Vitória, vai cruzar a bola lá. Aí ela pega, Vitória, você vai jogar de lateral, gente? Não, eu sou meia, eu quero jogar de meia. Eu sou habilidosa, tudo bem. Eu falava assim, eu tenho uma boa visão de jogo. Eu tenho que jogar no meio ali, ó, pra deixar o atacante na cara do gol. Mas, não, eu quero jogar no meio. Tudo bem, Vitória, eu tenho essa visão, mas eu vou fazer o que você quer. Mas vamos focar aqui no trabalho físico. E assim foi. Nos treinamentos, ela mais os goleiros, ela, o Guilherme e os goleiros. Eu acredito que um foi puxando o outro para crescer. Aí o crescimento foi retilíneo, todo mundo junto. Era uma turma muito boa de trabalhar. Porque todo mundo ali tinha o mesmo objetivo, né? Entrar em algum clube, assim. Sim. E hoje, nesse ano, incrivelmente, está todo mundo no clube. Né? E fala é muito legal. Vitória, como foi? Você chegou como partiu o convite do Santos para jogar nas Sereias? No Santos, antes do Santos eu tinha outro clube, né? Sim. Você quer que eu fale? Pode sim. Pode falar então, dessa trajetória. Em 2020, né, comecei a treinar com o Norivan. Daí a gente estava se preparando para quando surgisse a oportunidade eu estivesse preparada, né? Foi até que, acho que foi em agosto, eu vi que o Ipatinga, acho que foi o Ipatinga e o Ideal. O Ideal se uniram, né? Isso. Daí postaram nas suas redes sociais que abriram uma peneira, né? Daí falei com minha família e falei com o Norivan também. Eu achava que eu estava preparada. Daí eu fui nesse dia aí de peneira aí, tinha mais de, acho que umas 100 atletas talvez, assim, mais assim. Daí acabei que eu fui aprovada, entendeu? E era categoria profissional já, eles não tinham base. Hospital Mineiro, né? Tipo, montaram o time, né, pra disputar o Campeonato Mineiro. Aí eu fiquei treinando lá. Aí no final do ano, acho que em dezembro, eu tive uma oportunidade de estar indo lá pro Internacional, no Rio Grande do Sul, fazer uma semana de avaliação.
Aí eu fui, né, com minha família, com muito custo, mas a gente foi. Aí chegando lá, no fim de semana, né, minha família foi lá conversar com o técnico, né, pedir o feedback e tudo mais. E daí ele falou que eu tinha passado e que eu retornaria no próximo ano, no início do próximo ano, que seria 2021. A gente ainda estava em pandemia. Aí, beleza, eu voltei para Minas Gerais e continuei treinando com o Norivan, assim, e a gente tava na nossa cabeça. O Norivan direto me perguntava, e o Internacional, deu notícia, quando você vai? Aí eu acabava ficando muito ansiosa, aí eu mandava mensagem pro técnico também, aí ele falando, as meninas não retornou, quando retornar eu vou entrar em contato. Aí ainda eu tinha esperança, né? E, tipo, eu tava acreditando ainda que isso era verdade. Até que um dia eu vi que as meninas retornaram, daí eu mandei mensagem pra ele, ele meio que colocou umas desculpas no meio, falou que se eu quisesse jogar lá eu teria que ter me alojar por conta própria, sendo que o clube mas sendo que o clube tem alojamento, entendeu? Tem essa estrutura. Daí eu vi que fui enganada e perdi vários meses ali. Eu poderia já estar espera, né? Você poderia estar procurando outro clube, sim, né? Sim. E aí foi o quê? Acho que fiquei desde dezembro até maio do outro ano esperando pelo Internacional. Foi até então que, né, o meu empresário, o Rodrigo, ele conseguiu mais uma semana de avaliação para mim no São Paulo. Eu fui lá para São Paulo em maio. Aí eu tinha passado na primeira semana de avaliação lá, só que na quinta o técnico me chamou para conversar e falando assim, ó, Vitória, eu quero que você continue semana que vem e tudo mais pra gente ver se é isso mesmo e essas coisas. Aí no próximo dia, na sexta, quando eu fui treinar, eu lesionei a coxa. E daí eu fiquei quase um mês lá tratando, tipo, eles cuidaram de mim e me recuperaram de novo. Só que aí eu me recuperei em cima do campeonato do Brasileiro Sub-16. Sim. Aí não teria a possibilidade dele me inscrever mais, não teria, né, o porquê de eu ficar lá. Aí ele foi e conversou comigo, ele foi muito profissional, né, em questão disso. Ele me ajudou bastante e ele conseguiu me indicar para um clube, que foi a Associação Raio Esportes, mas nos campeonatos como Paulista eles entram como Audax. Ah, sim. Lá de São Paulo, em Osasco. Aí eu fui pra esse clube e fiquei lá. Minha intenção era jogar o Paulista por eles, que eles sempre entram, né? Só que antes disso, o Red Bull Bragantino me viu treinando. E daí eles me fizeram o convite de eu estar... Teve esse dia de treinamento que eles me viram. Mas eles me convidaram pra mais um, que seria lá no CT mesmo deles. Aí eu fui. Daí eu passei e daí teve uma reunião com minha família e tudo mais. E acabou que eu fui jogar o Paulista pra eles. Sim. E aí a gente chegou nas quartas de finais, perdemos pro São Paulo, fomos desclassificados por eles. Aí acabou que, né, depois do campeonato eles conversaram com a gente, falaram que não iriam consolidar a base. E daí eu fiquei sem clube de novo, voltei para Minas Gerais, continuei meu trabalho com o Norivan, como sempre, né? A gente ali, ele me preparou para eu continuar focada, né? E quando surgisse outra oportunidade eu estivesse pronta. Foi até que em fevereiro, acho que no final de janeiro ali, ou início de fevereiro, a comissão do Santos foi o Sullivan, que hoje é o nosso auxiliar técnico do Sub-17, Sub-20. Ele me mandou uma mensagem no Instagram e perguntou, né, como é que estava a minha questão, se eu estava sem clube, como é que estava a minha preparação. Eu falei pra ele, eu tô focada, ainda tô sem clube, mas, né, tô pronta para quando surgir essa oportunidade. Aí ele me fez o convite de eu estar indo lá para São Paulo e fazendo uma semana de avaliação lá com o Santos. Aí eu fui e passei aí. A Vitória vai falar desse período dela no Santos daqui a pouco, mas vamos voltar com o Norivan aqui. Norivan, como que a gente imagina o treinamento básico para um goleiro e quais as características que um bom goleiro deve ter? Bom, no imaginário popular, a pessoa acha que treinamento de goleiro é só chutar a bola pro goleiro. Quantas vezes meus colegas de escola mesmo falam, seu trabalho é bom, você pega a bola e chuta e isso aí mesmo. Mas não é. O trabalho tem que ser... Você tem que trabalhar de uma forma que você vai exigir do goleiro atributos físicos, técnicos e psicológicos, mas também você não pode diminuir nada disso de uma forma, como eu explico.
vou fazer uma batida para ele fazer uma queda meia altura. Eu não vou chutar para ele fazer o gol. Sim. Mas também não vou facilitar A vida dele. o chute para ele defender. Tem que trabalhar esses dois lados da moeda, porque no treino com a equipe ou no jogo ele já vai levar, já vão chutar a bola Sim. com o objetivo de fazer o gol. Então essa é a primeira base, você trabalhar o chute, seja para fazer qualquer fundamento, onde exija dele, mas não chute para fazer o gol nele, porque senão você está quebrando o psicológico dele. Se eu der 4 chutes para fazer o gol e fazer os 4 gols, eu tô quebrando o psicológico. Ainda mais se for um jovem, um adolescente, uma criança. Sim, a questão da confiança Desculpa. dele vai toda embora. E depois entra os atributos técnicos, né? Técnicos, fundamento básico. Na hora que tem as categorias também, sub-13 você trabalha o fundamento básico, 15 já começa a entrar em outro tipo de atributos, 17 até o profissional. E esse é a base para se desenvolver um goleiro. Sim. E o que ele precisa são os atributos psicológicos, principalmente, que eu falo, que é comunicação, liderança, agressividade. Eu até brinco, agressividade é você chegar e dar um murro no adversário, mas é você atacar a bola. Sim, você tem que estar preparado para atacar a bola. Atributos psicológicos, envergadura manda muito, Sim, sim. mas a gente vê goleiros que fizeram história no futebol mundial que nem era tão alto, assim, por exemplo, Iker Casillas, é verdade. Tafarel. Tafarel é tudo a faixa, o Casillas na faixa de 1,80m, por aí assim. Eu me recordo uma coisa que o Zico falou do Sepp Maier, que é goleiro da Alemanha, do Bayern de Munique. Ele falou assim, o goleiro tem que botar medo no atacante. E a primeira vez que eu vi o Sepp Maier, eu pensei, como eu vou fazer gol naquele cara? Entendeu? Então ele intimidava Cara a postura maluco, né? O Oliver Kahn também tinha uma cara de bravo, né? bravo, é. Entendeu? Não, eu tava vendo ESPN no dia desse, o Fernando Praz contando. Que eu vou conhecer o Tafarel. Ele tava na base do Inter, vou conhecer o Tafarel. Ele falou que quando entrou na sala, viu que rapazinho, né? Rapazinho, senhorzinho lá, o Tafarel. Ele imaginou o Tafarel 2 metros de altura. Acho que o Tafarel tem 1,82, se eu não me engano, uma coisa assim, não é aquele alto, não. Até engraçado que de 94 pra cá, 93, até na seleção foi campeão mundial de juniores, que mudou assim, o biotipo. Acho que foi o Dida, foi o primeiro assim, goleiro assim, mais de 1,90m, uma coisa assim, que mudou o biotipo. Mas antes não era nessa faixa, 1,80m por aí afora. Eu me recordo, depois daquela democracia corintiana, hoje com certeza não jogaria no gol. Tinha um goleiro César. Depois você olha, eu acho que o César tinha 1,60m e pouco, uma coisa assim. Caramba! O mais baixo que eu vi jogar foi o Jorge Campos com 1,72m. Sim. Verdade. Mas fora isso, o mais baixo depois disso. Eu achava, particularmente, o Jorge Campos um presepeiro do caramba. Eu me recordo na Copa de 94, contra a Noruega. Pô, Noruega, os caras daquele tamanho, a zaga do México, além do goleiro, todos baixos. Aqui era só cruzamento. E tinha uma hora o Jorge Campos apoiava no zagueiro pra pegar impulsão. Não, ele usava aquelas roupas espalhafatosas, tudo colorido. E na Major League só que ele era atacante, né? No México ele era goleiro, né? Eu tava vendo a história dele jogando. Eu não vou falar o nome do time que eu posso errar. E foi vice-artilheiro do campeonato mexicano, jogando gol e na linha, alternando, faltava o atacante, o treinador colocava ele no ataque lá, o atacante recuperado de lesão, ele ia pro gol, foram campeão mexicano e ia ser multifunções. Multifunções, o polivalente do futebol. A envergadura manda muito. Na minha opinião, não é o fator principal, não. Mas manda muito. Exemplo, Courtois. Fechou? Sim. Fechou na final. Não, é verdade. Verdade mesmo. Fechou. Mas tem outros atributos, velocidade, força de impulsão, esses tudo atributos técnicos, físicos, mandam muito também. Verdade. Além desses fatores técnicos, psicológicos também, que não adianta o goleiro ser um armário, assim, saber ter fundamento e não ter o psicológico, por exemplo, o que aconteceu com o Muralha aquela vez no Flamengo. Foi mesmo. Não era um goleiro ruim, mas o psicológico estava destruído. O que quase aconteceu com o Hugo agora também. Sim. Falhou em 4 jogos seguidos. Tudo bem que ele não é lá, digamos assim, grande coisa, mas o que aconteceu com ele? Aquele do Liverpool, Karius, né? O Karius acabou a carreira dele. Acabou a carreira dele, entendeu? Aquela final, né?
Ele depois até falou na questão, ele acha que, né? Ele mostrou que teve uma conclusão, Sim, né? Que, é. mas assim, a carreira dele praticamente acabou. É um goleiro que não inspira confiança. Ele era jovem promessa da Alemanha, Sim. tanto é que o Klopp levou, ele foi Ele- na primeira contratação do Klopp. Entendeu? Ele não inspira confiança hoje em time nenhum. Aquela final acabou com ele. Né? Acabou. E outras atuações também na Premier League, né? Que foi Ele assim, era inseguro. O Liverpool revezava entre ele e o Mignolet Sim, pra sim. ver qual goleiro. É. Até que o Carlos pegou uma sequência, eu lembro. Aham, sim. Naquela época ele pegou uma sequência do Liverpool no campeonato inglês, aí ele virou foi goleiro pra final. Pra final e Depois disso ele rodou pela União Berlim, não vingou. Sim, sim, eu acho que teve na Turquia também, se eu não me Besiktas engano. na Turquia, não vingou e não também. deu certo. Agora é o quarto goleiro. É. Aproveitando. Pode falar, pode ficar. Aproveitando esse assunto aí de questão de altura, eu e o Norivan, às vezes a gente tá mais por meio assim, mais por dentro, né? Uhum. A gente sabe que hoje os clubes, tipo, eles querem goleiro de 17 anos acima de 1,90, né? É por aí. Sim, eles, É complicado, se falar que né? tem 1,80, eles já meio que desprezam, já. Que isso, né? Os tempos são E outros mesmo. O Norivan sabe disso porque né, ele Ele tem um contato, tem goleiros né? e Sim, ele sim. já ofereceu e os caras já Já falou briguei Aham. com 2 treinadores por causa disso. É por mesmo? conta de altura. Um lá de Contagem, tem um grupo da Sim. CBF lá que tem Aham. goleiro base. Ah, tô precisando de goleiro tal idade. Na época eu tinha 2. Aham. Aqui eu tenho entrei em contato, tem esses 2 aqui, ó. Me fala só a altura deles. Eu não, um tem 1,82, o outro tem 1,81. Não precisa nem mandar Que uma isso? referência. Não manda. Ô meu amigo, mas assim, você nem viu a postura dos meninos, a desenvoltura, não. Nós aqui, a gente procura 1,90 acima. Tá vendo? Aí eu falei, não, se eu tiver o próximo Iker Casillas, o próximo fulano de tal, Tá vendo? então eu mando embora, né? Não É. serve pra vocês não. Não, mas não é assim não, velho. Não é assim. Aí na hora que eu vi que a conversa tava indo pra um caminho de falta de postura, eu Sim. falei, não, vamos parar então, Vamos parar aqui, beleza, tchau, Porque benção. uma característica que eu vejo tanto do Cacilhas e quanto do Tafarel, até costumo brincar a escola Dino Zoff, do goleiro italiano, posicionamento, precisa ficar pulando, o posicionamento... Fundamento. Sim, entendeu? Fundamento Não fica importante. pulando, né? Eu me Sim. recordo, tinha um goleiro, entendeu? Até na falta de ética, até que ele jogou profissional, foi até relativamente o Kleber, que jogou no Goiás, o tanto o Kleber pulava, era uma coisa assim, até o Milton Neves brincava, ele que lembra aqueles goleiros antigos, Kleber que gosta de pular, entendeu? Era brincadeira o tanto que ele pulava. Então eu gosto muito dessa questão do fundamento, do posicionamento do goleiro, eu acho, né? É um fundamento muito importante pro goleiro. Às vezes, bateu, você é sortudo. A gente vê a linguajar popular. Sim. O goleiro é sortudo, a bola bateu nele. Não, Mas se for posicionar- observar, posicionou, viu, visualizou A trajetória, toda a tudo ali. trajetória da Aham. bola, tudo que ia acontecer pra posicionar ali e fazer a defesa ou com o pé ou de uma forma melhor capacitada. A pessoa Sim. não vê isso. Pra quem não entende, né? É. Acha que tava É ali igual foi uma por pergunta acaso. que a gente conversando antes, Vitor. Ok. Olha bem, a gente já tem aquela pré-concepção. Você veio do futsal, então você chuta forte. Não é isso, existe todo um treinamento, Todo um adequação. processo. Sim, entendi. E outra coisa, Vitória, vamos falar agora desse primeiro período, agora no Santos, nas Sereias, que está até aqui, a Vitória foi vice-campeã brasileira com o time, até perdeu para o Internacional, né? Sim, foi. A final, transmitida pela Sport TV. Foi. Entendeu? Tá aqui a medalha que ela ganhou. Se quiser mostrar para a câmera a medalha, fica à vontade. Conta esse primeiro período aí no Santos, como está sendo, né? E o que você projeta também. Então, confesso que eu não esperava que fosse. Assim, tipo, eu sempre tive o sonho, né? Isso é óbvio. Mas não imaginava que iria acontecer assim, de uma forma que no primeiro ano, tão rápido assim, eu já iria ser vice-campeã brasileira. Tá sendo uma experiência muito boa. É um grupo muito forte. Hoje somos a segunda base mais forte do país. Justamente a primeira seria o Internacional? Sim, E até falando dessa questão de base, a seleção brasileira sub-17 foi campeã sul-americana, até inclusive colega sua do Santos. Sim. E estão nessa seleção, não é isso? Estão. Você poderia citar quais, né? Na Sub-17, tava tem a Agi Fernandes, a Goiás, a Bruninha, acho que ela tava na Sub-20. Eu falei um pouco pra você da Bruninha, Sim. que é a lateral direita. Eu acho que só que eu me recordo agora. Sim.
Acredito que Mas só. é um time que você vê que Mas, já jogadores já vão pra seleção. E você também almeja, quem sabe, né? Pô, É claro, né? Pergunta besta que eu fiz, claro, né? caramba, Entendeu? acho que acredito que todo mundo sonha, né? Quem Sim. não em vestir amarelinha um dia. Mas acredito que isso vai ser consequência, né, do meu trabalho, né? A projeção hoje, a sua carreira, como você consolidar no Santos, né? Chegar até o adulto, né? Sim. Essa é a sua meta hoje. Agora esse é o primeiro ano da nova categoria, que é o Sub-20. Até ano passado Sim. não existia no feminino, né? Isso é uma forma tipo, de ver que tá. Como que eu posso falar? Tá crescendo, Tá tá crescendo. estruturando, Isso, né? tá valorizando mais o futebol feminino, Sim. cada vez mais. E então ainda eu tenho. Esse é meu último ano de Sub-17. Eu vou ter mais 2 ou 3 anos de Sub-20, né? E aí depois é o profissional e. Né? Sabe, né? Se eu voltar no Santos, Né? só Deus vai saber ali. Vamos torcer para que aconteça o melhor. Você está Sim, falando, né, a foi. questão de estruturar. Olha como que é o Brasil. Entre 1941 e 1979, futebol era proibido para as mulheres praticar. Existe um decreto da Era Vargas absurdo que a mulher tinha que praticar algo que fosse adequado ao corpo dela. É brincadeira, né, Nori? Aí não dá, né? Como tiver. Complicado, né? Bem complicado. Ô, Nori, mas agora falando também de revelar talentos, você também, para Goiás, foram 3 goleiros, você indicou para Anápolis, não é isso? Sim, o ano passado 3 Uhum. foram, na verdade, 2 goleiros Sim. e um jogador de linha. Ah, tá. Foram pro Anápolis. O Anápolis classificou para a primeira divisão, mas depois, como o caso que a Vitória contou do Red Bull, resolveu acabar com a base. Aí um deles foi para São Paulo, tá jogando no União Barbarense agora, Sim. que é o Lucas Jean, até de Santa Luzia mesmo. Celeiro de craques, né? Celeiro de craques. O Guilherme, que é o jogador de linha, Sim. a gente conseguiu arrumar um outro clube lá, o Anhanguera, Uhum. né? Até de um grande amigo meu, professor Carlos Mineiro. Sim. E o Rian, aqui de Caratinga, a gente também caminhou para o Anhanguera. Sim. E um deles, o Cássio, um garoto de Santa Bárbara também, que tinha um enorme talento como goleiro, só que resolveu dedicar os estudos. Falou, sim. eu quero dedicar os estudos. Eu falei, o que você decidir que for melhor para sua Sim. futuro, eu te apoio. Então ele tá E- dedicando aos estudos agora. Dedicando aos estudos e aos negócios da família. Então, assim, ainda teve um outro garoto que treinou comigo também. Hoje tá jogando na cidade de Magé, no Rio de Janeiro. A última vez que a gente trocou mensagem, o nome dele é Vitor. Sim. A última vez que a gente trocou mensagem, ele falou comigo que era o 3º goleiro do profissional e o goleiro titular do Sub-20 também, que Que tá bem ótimo. encaminhado, graças a Deus. E Ô, o legal de tudo é que todo mundo, igual a Todo mundo 2020, treinou junto, tava Pedro. todo mundo Treinou todo mundo aham. junto. em busca do mesmo objetivo. Ó, que legal. Falando em todo mundo junto, essa semana você teve a oportunidade de retornar à sua escola, onde você estudou em Santa. Conta pra gente como que foi. Nossa, foi legal demais. É. Foi. Tipo uma ídola mesmo, voltando, né? Assim, Não, ainda não os tô alunos, né? Lá pedindo Ainda pra tirar foto, é. né? Não tô nesse patamar, não, Mas- mas rolou fotinha, Aham. rolou conversa, né? Uhum. Tipo, me chamaram pra, ter uma palestra. Uma palestra, sim. Uma Aham. roda de conversa lá com os meninos do primeiro ano, né? Aí, nossa, foi muito legal, foi... Tipo, eu meio que contei, né, como começou e tal, e meio que foi forma de motivação pra eles, sabe? Sim. Porque, né, com certeza tem um monte de gente ali que sonha em... Você Talvez não no é esporte, né, uma mas... referência, até em outra profissão, você é uma referência, Sim. né, assim, que tá Falem que- daquela região, mas hoje está no Sansa em busca, né, mostrar seu trabalho em busca do seu sonho. Sim, com certeza. Aí foi muito gratificante, porque mostra que tudo que eu passei, tipo, tá dando um resultado, tá... Sim. Poxa, ontem eu fui lá na Maria Alves, o Nori, A escola Sim. que eu trabalho. Aham. o Nori me fez o convite de estar fazendo a mesma coisa que eu fiz na minha escola, né? Fui lá, eu fiz de manhã com as turmas do... Do 8º ao 3º ano do ensino médio. E aí eu fiquei pra tarde também, aí a tarde foi pro À sexto tarde, e pro sexto e sétimo sétimo ano.
fui embora com um monte de criança chorando. Oh, que legal. Chorando. Que legal. Mas é o seguinte, e você também, a sua vivência é outra coisa. Bacana, tá aqui a vitória, medalha, Sanso, né? Um time super famoso, mas também as pessoas têm que saber, você se priva de muita coisa para a questão da dedicação, né? E uma coisa que a gente sempre pergunta, por exemplo, eu gosto de comer isso, aquilo outro. Tem determinadas comidas que você sabe, não posso, a vida não condiz com a vida do atleta, né? Coca-Cola, refrigerante não entra de jeito nenhum no nosso alojamento. Não entra. Às vezes entra porque às vezes vai mãe de atleta e ela compra, mas só ela bebe. Tipo, se você quiser beber, não é proibido, mas vai da sua consciência. Então, acho que ninguém do meu AP a gente bebe. A gente não bebe porque... Pensa, a gente treina a semana toda, a gente tava em pré-temporada, né? Agora que vai ter o Paulista, deve ser em agosto. Aí a gente, não adianta nada, a gente tá se preparando, né? Treinando pra caramba pra chegar e não se alimentar bem. Não vai dar resultados. Sim. Ô, Norivan, você também, não é só a questão dentro do campo, você também orienta os atletas pra vida fora do campo, como se proceder, não é isso? A gente tem tenta fazer, né? Todo um trabalho psicológico dentro e fora de campo. Porque essas questões podem implicar em êxito ou em fracasso. Sim. Por exemplo, adolescentes, né? Noitadas, bebidas, felizmente o uso de droga na sociedade, ainda mais pro jovem, tá desvairado aí. Então são tudo coisas que a gente procura tá orientando essa questão também. Você não pode ver só em prol do futebol, você tem que ter outros afazeres, como estudo. Sim. Porque pesquisa científica já mostra, quanto mais inteligente é o aluno, mais facilidade tem para entender o jogo. Sim. As orientações que ele vai receber, processar. Só desculpa interromper, a Laranja Mecânica Holanda, o Rinus Mitchell, ele mandou fazer teste de cair nos jogadores, para saber se eles entenderam o esquema que ele estava propondo. Então tem isso também no esporte. E você, Vitória, estuda? Como que é? Estudo, estou no 2º ano. Sim, estudo na escola pública lá de São Paulo, próximo lá de onde eu moro. Sim. E nas palestras, né, eu ainda falei sobre o estudo, que para muitas crianças e jovens acham que é só jogar futebol. O que importa é, sei lá, dentro lá das 4 linhas, mas não. No Santos mesmo, a escola é importante. Se você não tirar nota boa, você corre o risco de ficar fora de competições. Então, tem que levar a sério. Sim, interessante esse aspecto, né? Porque o estudo é importante, sim. Depois você pretende continuar nos estudos ou um tempo só a carreira do futebol? Como que é? Ou dá para conciliar? Eu pretendo continuar no futebol, mas... com o estudo. Sim. Mas não que seja o foco, né? Tipo assim, eu vou deixar o futebol pra só estudar. Não. Acredito que, tipo, conforme eu for, minha carreira for crescendo, eu vou auxiliando ali os dois. Perfeito. Ainda tô no 2º ano, tenho o 3º ano. Eu não tenho pressa, assim, pra fazer a faculdade em si. Perfeito. Mas é o seguinte, né? Você tem como um treinador que te auxiliou bastante, o Norivan. Norivan, você tem algo a falar sobre os treinos específicos da Vitória? Como que era? Então, como ela falou no início, eu tentava puxar o máximo da questão psicológica dela. Cobrar, botar pressão. Certo dia, estávamos treinando lá, eu coloquei ela e o Guilherme para estar ajudando no treinamento de goleiro. Aí eles faziam todo um trabalho de linha de fundo, cruzava a bola, o goleiro tinha que estar observando a jogada e eu chegava batendo. Aí numa dessas chegadas, eu errei o chute no cal. Treinador de goleiro que erra o chute, ele mesmo se cobra, pô. Eu não posso fazer isso. Aí ela, todos os meninos calados. Uai, Norivan, se for pra chutar assim, eu mesmo chuto, chutando pra fora. Você não cobra. Aí eu não com a dor essas no... palavras, eu com a dor no coração. Falei, se eu ficar calado, vou perder a Vitória e os meninos. O coração tava esmigalhado. Aí eu tive que dar uma resposta mais rude, mais grosseira pra ela naquele momento. Mas no final do treino eu chamei no cantinho. Aqui, você me desculpa. Mas eu tive que falar daquele jeito. Porque senão eu ia perder ela, que ela ia achar assim, ó.
Aqui eu Não, posso tô fazer o que mandando. quiser, Aquela questão da hierarquia, digamos assim, né? Sim. Dorivan é meu amigo, e eu ia perder os meninos também. E outra, eu poderia, sei lá, mais pra frente eu poderia faltar o respeito com, Sim, pô, sei lá, alguém tava da minha vendo, comissão. Né? Tem um documentário sobre o basquete, Last Dance, falando sobre o time vitorioso Chicago Bulls, a relação do treinador com o Phil Jackson. Não só treinava astros, né? Mas quando chegou o Dennis Rodman, chegou de boné e tal, o Phil Jackson tira o boné e me cumprimenta direito. Tipo assim, já mostrou quem mandava. Era Dennis Rodman, tava todo marrento, mas tira o boné e me cumprimenta direito. Então já foi estipulando os limites ali. Então, e foi tudo isso. Desde o começo, quando eu comecei a treinar com ele, né? A gente criou uma relação de... Tipo, eu ser atleta, E o mas treinador. filha e amiga dele. Sim, entendi. Entendeu? A gente criou essa relação de amigos, pai e filha e profissional. Ele, o treinador Assim, o e o profissional atleta. e a questão da vida pessoal, o concílio, o direcionamento, Não né? pode deixar misturar as coisas. Sim, né? sim. Os adolescentes, os de crianças, já costumam misturar as coisas. Não, então eu posso fazer o que quiser, Não. falar o que quiser. Então, Não é assim. Sim. Ele sabe que não é assim. E com certeza, tipo, por ele, igual esse dia aí foi um exemplo, por ele ter me corrigido, Sim. né? Foi muito bom, né? Já treinou pra vida, digamos assim, já vai, né? Como que. E até pra quando você, por exemplo, pra frente, chegar num clube igual hoje o Santos, você saber, falar assim, existe treinador, existe, né? Sim. Claro que também tinha uma. Assim, no futebol o pessoal brincava, era aqueles treinadores também que o pessoal pegava no pé e ele respondia à altura. Evaristo, né? Quando tá no Corinthians, né? O pessoal. Teve um jogo lá que alguém errou um gol feio, o pessoal, isso é Evaristo. Ah, tá vendo? A escalação, ele virava assim, ó, todo mundo quietinho, vocês estão no banco, vocês são pior do que ele. Mais ou menos assim que o Evaristo tratava o pessoal. Então, mais ou menos por aí. Ô, Norivan, a pessoa que quer treinar com você, aquele pai que quer colocar o filho atleta para treinar com você, como que faz? Quem eu vou contato? Então, hoje eu estou desenvolvendo um pequeno centro de treinamento na minha casa mesmo. Hoje eu tenho um espaço relativamente pequeno, mas que de espaço para fazer trabalho físico na areia, um espaço coberto para eventuais dias de chuva, enfim, sol escaldante, e um espaço também razoável para fazer trabalhos físicos na minha cidade mesmo, em Santa Rita de Minas. Então, quem tiver o interesse, estou com um projeto, Deus abençoar, que eu vou conseguir de construir um campo lá também, que vai ampliar tanto a forma de trabalho, quanto também vai os modelos de trabalho, como também facilitar muito, né? O treinamento de goleiro, preparação física. Hoje eu também é outra área que estou desenvolvendo, que eu nem imaginei. É o caso da Vitória. Quando eu comecei com treinamento de goleiro, depois passei por preparação física, hoje já estou bastante aluno de ginástica funcional também, que é algo bacana. Então meu WhatsApp, né? É 339-8805-7762. Ou procurar em Santa Rita mesmo, pelo professor. Todo mundo sabe que é o professor Norivan, já sabe quem que é. Ô, Vitória, assim, você tem com apenas 17 anos, você tem muita coisa para falar, uma lição de vida. Qual o recado que você deixa, né, para as pessoas que querem, assim, não apenas na carreira do futebol, mas na vida no geral, que tem um objetivo? Qual o conselho que você dá para as pessoas não desistirem desse objetivo? Então, eu acredito que a pessoa tem que se esforçar e correr atrás do que ela quer. Porque eu acredito que onde eu cheguei hoje, e acredito também que é só o começo da minha carreira, né? Isso foi fundamental. A minha força de querer aquilo, de querer chegar, né, em um clube grande, isso foi fundamental. Então, o querer é fundamental. Eu percebo também naquilo que você falou, quando foi para o Internacional, você teve um apoio muito grande da família, né? Sim, porque eu não entrei muito em detalhes, mas nesse momento aí eu pensei em desistir, sabe? Cheguei a escutar de pessoas próximas que era para me estudar, deixar para lá, entendeu? Mas eu, né, aquela frase lá, que a minha coach, a técnica no caso, do Santos, ela fala muito que o impossível é temporário. Sim. Essa frase eu sempre carrego comigo, eu sempre
E sempre quando eu Interessante, posso, eu gostei. repasso. Porque o impossível, ele é temporário. Sim. Entendeu? E ele depende de você também. Ó, que interessante, né? Tem um filme que eu gosto, Magnolia, que tem uma hora lá, existe até explicação para isso, tem uma chuva de sapo, né? Mas só que o diretor quis mostrar que até coisas impossíveis acontecem, entendeu? Com isso a metáfora que ele usou. Porque a questão nos Estados Unidos acontece isso de chover sapo, não é que tá lá em cima, é quando tem algum furacão perto dos lagos tem um sapo, então jogam pra cima lá e ele vai cair em algum lugar, aqueles sapos, né? Então isso é a metáfora que ele usou, que coisas impossíveis também acontecem. Hoje eu aprendi que o impossível é temporário. É temporário. E... o que eu ia falar? Outra coisa que a coach, né, a técnica, a gente trata ela como coach, que ela já foi coach da seleção principal feminina brasileira, né? Ela é coach de vários atletas de alto nível, inclusive. Ela, inclusive, antes do jogo lá, ela revelou umas fotos nossas, deixou no vestiário, e atrás de cada foto das pessoas ela escreveu um recadinho. E daí eu lembro de um negócio que ela escreveu assim, ela falou assim, faça valer o agora. Ou seja, é pra fazer o agora, entendeu? Se você pode fazer algo hoje, faça. Faça hoje, não deixe pra amanhã. Sim. Entendeu? Bela mensagem que ela passou pra você. Por eu ter vindo do projeto social. Projeto social, eu vim da escolinha do Marcelo Carioca. Penso futuramente, com o Norivan incluso, né? nessa meta aí, quem sabe... Tem esse projeto social pra... ser embaixadora aí de algum bacana. projeto social aí. Não sei, aí na região de Caratinga. Quem sabe? Se é daqui, seria o ideal, né? Sim, eu penso nisso. Então, que, né, como surgiu eu, né? Pode ser que tenham mais surgir talentos outros que estão à procura de uma oportunidade para serem revelados, E não? acredito que tenha vários talentos por aí. Talvez não tenha que falta a oportunidade, que é o essencial. O ser humano, no geral, precisa de oportunidade. E mais que formar o talento esportivo é a gente melhorar a nossa sociedade, procurar trabalhar valores, que hoje a gente sabe que esses valores estão sendo quase extintos, né? Sim. É também que ela falou questão do estudo, não alongando muito, eu me recordo, eu acho que foi... Teve um Mundial de Juniores, eu acho que foi em 99. Ou 97, uma coisa assim, até era uma seleção que tinha Fernando Baiano, Ronaldinho Gaúcho, e era nesse campeonato mesmo, se não me engano, foi jogar contra a Costa Rica. Então, foi feita uma reportagem com o treinador da Costa Rica, se ele tinha medo do Brasil. Ele falou assim, a gente está aqui para competir, nosso time, né, eu acredito que possamos fazer um bom trabalho, mas na Costa Rica, dos meus 18 jogadores, 16 são universitários. No Brasil, quantos são da seleção? Então eu tô preparando eles não é só pro campo, não, pra vida. Então esse foi o recado do treinador da Costa Rica, perdoa que até me esqueci o nome agora. Tá certo? Ô, gente, obrigado pela presença de vocês, foi uma satisfação, a gente pode ainda mais falar na coisa que a gente gosta pra caramba, futebol, né? E também as lições que vocês nos passaram aí, agradeço bastante. O podcast do Diário Esporte fica por aqui, voltamos na próxima semana. Algum recado mais, André? Então, mais agradecer pela oportunidade a todos, né? E agradecimento sempre, a gente não pode esquecer, agradecer a Deus, aos familiares também, amigos, mandar um abraço para meus alunos e também ex-alunos que estão encaminhando a vida, e de um modo geral é só agradecimentos mesmo. Tá certo. Eu também, muito obrigada pela oportunidade de estar contando um pouco da minha trajetória no futebol. Obrigado, Honori, por estar sempre comigo aí, né, nessa jornada aí. E obrigada a todos os meus familiares por me apoiarem desde sempre, né? E por fazerem o meu sonho acontecer. E um beijo aí para todos aqueles que gostam de mim, né? Que me apoiam de alguma forma. Tá certo, gente. Muito obrigado.